E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. Hoje, a bordo do Bambino Fiat 500, o famoso Fiat 500 E, em sua terceira geração, modelo 2022. Confesso para vocês que é um carro que eu estava bem curioso em testá-lo, ainda mais tratando-se de uma geração 100% elétrica, galera. Pois bem, eu particularmente curto bastante carro compacto, ainda mais quando tem toda essa proposta, esse lifestyle, né? Um carro retrô que muita gente curte mesmo. Aquilo que eu comento, tem gente que curte e tem gente que não curte tanto assim. Mas eu, Felipe, gosto bastante da proposta do carro. Eu curto muito a primeira geração, que hoje vale uma grana porque é muito raro. E a segunda geração é um carro que eu curto bastante também e vendeu relativamente bem, né, galera? Ainda se tem bastante rodando, ainda mais no Brasil, que não é um mercado, um cenário tão bom para esse tipo de carro, mas mesmo assim vendeu bastante. Porque se vocês pegarem na Europa, até comentei que recentemente eu fui para Portugal, Espanha, principalmente Portugal, a quantidade que se vê do Fiat 500 rodando é astronômica, tanto o elétrico quanto o híbrido que se tem lá. O híbrido, então, galera, é muito bacana. Fora que se tem a versão hybrid que eu comentei, tem cabriolé, galera, tem muitas variações lá, é bem bacana. Smart 500 se tem muito rodando. Bem, pessoal, esse carro vem equipado com um motor elétrico que produz 118 cavalos e 22,4 kg de torque, pesa mais ou menos em 1.290 kg. É aquilo que eu comentei. Talvez a relação peso e potência, quando observamos um carro a combustão com esses números, não seja tão significativo, não seja tão divertido assim, galera. Mas esse daqui, por conta da entrega, totalmente diferente quando comparado com o motor a combustão, é algo muito mais imediato e tudo mais, galera. Ele se torna bem divertido, viu? Confesso pra vocês. Mas tem uma outra vertente, comparando com os elétricos, principalmente os primeiros que chegaram aí no Brasil, por exemplo, um Leaf, um i3, ele não é um dos mais rápidos, um dos mais divertidos. E também comparando aí com um Mini Cooper SE, que é um belo rival para esse carro, até no quesito lifestyle, tamanho e tudo mais, galera. Mas vocês podem observar aqui, 3 pessoas a bordo. Agora está no modo Range, que basicamente é o modo intermediário, que preza um pouco pela regeneração das baterias, da carga em si. Ele usa um pouco do freio motor. Então, ó, vou soltar, ele começa a desacelerar, o inversor a atuar e dá uma leve carga. É claro que em uma situação como essa, reta, ele não vai recarregar basicamente nada, galera, porque da mesma maneira que ele acende azulzinho aqui no charge, eu acelerei e o power já vai lá pro espaço de novo. Mas dentro da cidade, uma descida de serra, assim como eu sempre comento e gravo pra vocês, a descida da Serra Anchieta, Imigrantes, por exemplo, lá de Paraty ali, ele ajuda bastante, ganha alguns quilômetros aí de autonomia, galera. Então aqui, deixa eu só subir um pouquinho aqui, o ar-condicionado que tá gelando super bem, galera. E, ó, então vou colocar uma outra curiosidade aqui, vou colocar no modo Sherpa. Ó, ele vai entrar no modo Sherpa. O ar-condicionado desligou de forma automática já. E uma outra curiosidade, galera, ó, full pedal. Aqui ele aparece velocidade máxima de 80 km por hora do modo Sherpa excedida. Então basicamente ele prioriza ali que você fique na casa dos 80 km por hora. Mas como nós estamos na rodovia, deixa eu voltar e colocar no modo normal, que basicamente é o modo que você tem full potência, tudo. Entretanto a autonomia se cai um pouquinho, né, galera? Mas olhem só, deixa eu segurar aqui até um carro aparecer do lado, só para vocês terem ideia um pouquinho, né, do desempenho. Ó, tá vindo um carro aqui pela esquerda, um Compass. Ó, full pedal, galera.
olhem como a entrega é muito diferente. E o legal disso tudo, tanto na rodovia quanto na cidade, galera, é que é aquele desempenho que não incomoda as outras pessoas. Por exemplo, de um carro a combustão, com escape, ruído e tudo mais, né? É aquela diversão que não chama tanto atenção, entre aspas, até porque a maioria dos carros elétricos são bem diferentões no quesito design, então sempre acaba chamando um pouquinho mais de atenção. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, porque o sol tá contra aqui, inclusive eu vou fazer até um retorno ali, e muitas das vezes ofusca bem o sensor de captação da GoPro, galera. Mas vocês podem ver como o carro desempenha super bem. Isso que agora, nesse momento, estamos em 3 pessoas a bordo do Fiat 500. Mesmo assim é um desempenho que diverte, é um desempenho que entrega muito bem. E agora falando-se sobre viagens, galera, é um carro que dá tranquilamente para fazer pequenas viagens, tá? Porque querendo ou não, nesse tipo de situação onde ele drena mais a bateria possível, porque você consegue ter uma autonomia muito maior dentro da cidade. Já fala, a proposta do carro é ser um city car, é um carro para usar de forma diária dentro da cidade. Antes, olha só aqui o comportamento dinâmico dele, entre eixos curtíssimos, dá uma freadinha. O freio de carro elétrico, de carro híbrido é muito bom, galera. Olhem só essa subidinha aqui, que bizarro. Freio de híbrido e elétrico, via de regra, são muito bons, galera. Até por conta da regeneração, né? Eu soltei aqui, tá no modo normal, então ele não segura nada. Deixa eu voltar aqui pro modo range. Já mostrei a aceleração pra vocês. Na verdade o range e o normal são bem parecidos. A única diferença é que como se vocês estivessem conduzindo o carro... agora ele já freia um pouquinho mais no B, quando se tem ali na alavanca, né? O brake force, galera, que ele desacelera muito mais. Ó, a curvinha aqui, ó. Como o carro é divertido. Então, continuando, em rodovia, estrada, por mais que você consiga, a situação que drena muito mais a bateria, galera. Porque imaginem sua rotação do motor elétrico muito alta, então ele não curte tanto, tá? Até porque, se vocês observarem, até no híbrido, quando você pega, o consumo, via de regra, na rodovia é pior do que comparado com a cidade, porque motor elétrico já drena muito, consome muito a bateria mesmo, galera. Mas dá, tá? É aquilo, é basicamente como se fosse um carro a combustão. Aí você tem que observar a quantidade de peso que você está carregando, objetos, pessoas, o modo de condução que você está dirigindo, a velocidade média. É aquilo, talvez se você conduzir em uma velocidade média, por exemplo, igual o modo Sherpa coloca como limitação 80 km por hora, você consiga fazer uma autonomia maior. Agora, caso, esse exemplo aqui mesmo, Castelo Branco, eu queira andar aqui, ó, a 120 km por hora, que é o limite da via, muito provavelmente a minha bateria vai drenar de uma forma muito mais rápida. Então você tem que observar esses pequenos detalhes. Eu acho que se você tem um pouco de paciência, e é claro, se você não precisa, tem dois lados, né? Paciência para deixar a autonomia um pouco mais estabilizada, caso você precise, mas caso contrário, você já tem o costume de fazer um roteiro, uma mini viagem aí. Por exemplo, você reside em São Paulo, capital, e queira visitar Socorro, Extrema, São Roque, Araçariguama, Guararema, que são destinos bem próximos, muitas das vezes uma média de 150, aquilo até 200 km você vai de uma forma super tranquila, porque não precisa parar se você estiver 100% carregado, né, galera? E você chegar no seu destino, caso tenha um ponto de carregamento, tranquilo. É claro que viagens mais longas aí se torna algo mais difícil, né, galera? Porque tem questão, por mais que está em um crescimento na infraestrutura de eletropostos e tudo mais, não é o ideal, né? Um cenário, por exemplo, igual a Europa, que se tem muito mais opções de carregamento, né, galera? Uma ultrapassagem aqui, ó, full pedal, esquerda. Esse carro tem assistente de permanência em faixa, frenagem de emergência, controle de cruzeiro adaptativo. É um carro bem completinho, 6 airbags, um carro bem seguro, galera. Viram aí como que ele desempenha super bem. Então, continuando, por mais que esteja em crescimento, precisa melhorar muito mesmo ainda, para você fazer uma viagem. Por exemplo, hoje, tendo paciência, você já consegue fazer uma viagem aí
São Paulo, Rio de Janeiro, pela Dutra, por conta dos eletropostos e tudo mais. Mas é aquilo, muitas das vezes algumas paradas você chega, tem apenas um ponto de carregamento e você chega, já tem alguém utilizando, que fica por horas e horas. Foi o exemplo de hoje, eu parei na Eco Parada com aquela esperança de conseguir dar um pouquinho de carga. Cheguei lá, 2 opções de carregamento, só que os 2 estavam sendo utilizados. Fiquei 40, 50 minutos e o pessoal ficou mais tempo que eu, então acabei nem utilizando. E outra, às vezes, se você tiver mais azar ainda, muitas das vezes esses pontos não estão funcionando, não estão com capacidade ali, manutenção e tudo mais, galera. Então tem todos esses detalhes. É aquilo, é mais city car ou uma viagem muito bem planejada, muito bem traçada, para você não ficar na mão e passar perrengue. Porque querendo ou não, sempre fica aquele medinho, aquele fundinho, será que vai dar, será que não vai? É aquilo, né? Eu, por exemplo, gosto de me aventurar um pouco mais. Eu sempre vou para algum destino, mas eu tento estender um pouquinho. Ou se eu vejo algo legal no caminho, eu vou para lá, vou para cá. Eu nunca faço exatamente aquilo que está traçado. Via de regra, eu sempre estendo um pouco mais. Então é um carro que eu já ficaria com um pouco de receio, né? Mas observando novamente, é um city car e tudo mais, galera. E a autonomia desse daqui é relativamente boa comparado com alguns concorrentes, né? Como eu comentei, Mini Cooper, 232 km é pouquíssimo. Então, dependendo aí do modo de condução, suponhamos que de 232 muito provavelmente cai aí para 170, 160. Então não foge muito disso, é muito pouco, é city car, como dizem. Certo? Então é isso aí, ó. Cluster digital de 7 polegadas. Até esqueci do ar-condicionado, agora começou a esquentar um pouquinho. A autonomia cai também, consequentemente. Multimídia de 10,25 polegadas no modo horizontal. Olha só, o Lexus, bem bonito, hein? Espelhamento Apple CarPlay, Android Auto, através de USB ou wireless, como você preferir. Carregamento por indução também. Olhem só as teclas aqui para você colocar no P, no R, no N ou no D, galera. O assistente de permanência em faixa, como eu falei para vocês, ó, detector de ponto cego aqui, cruzado e tudo mais. Olhem só, galera, ele fazendo a correção, jogar um pouquinho para a direita, ele fazendo a correção. Então, muitas das vezes, dependendo da rodovia, da sinalização, você coloca ali no piloto de cruzeiro adaptativo, seta aqui assistente de permanência em faixa, vai no modo super tranquilão. Toyota Fielder roncuda. Certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex no lugar do IA número 1. Até o próximo vídeo, valeu e falou, galera, fui!